Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite. Não entendi. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. E por gentileza, deixe aberta a sua Bíblia aí. Nós iremos ver diversas passagens no livro de Atos. O meu objetivo essa noite é falar a respeito do crescimento da igreja, conforme relatado no livro de Atos. E tentar mostrar o que é que contribuiu para a expansão daquela igreja, de acordo com o relato que Lucas nos dá. Jerusalém era a cidade mais improvável para o crescimento do cristianismo primitivo, inicial. Entretanto, foi dali que se irradiou para o restante do mundo. Jerusalém era o centro do judaísmo, a liderança judaica havia acabado de rejeitar a Jesus e entregá-lo para ser crucificado. A própria população de Jerusalém havia gritado: crucifica-o. Contudo, de lá, daquele ambiente hostil, saiu o movimento que tomou o mundo. Alguns poucos séculos depois, o Império Romano teria que se dobrar diante da força do cristianismo e reconhecê-lo, para o bem ou para o mal, como sendo a religião principal do Império. O livro de Atos, onde nós iremos basear as nossas observações, faz um registro de pelo menos 3 ou 10 relatórios pequenos sobre o crescimento da igreja. E esses relatórios, eles são breves e eles refletem a preocupação de Lucas em documentar, em momentos estratégicos da história da igreja, o estado em que ela se encontrava. Ele está preocupado em dar números. Nos primeiros relatórios ele fala de 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Depois de uma certa altura parece que ele para de contar e começa a falar de multidão, começa a falar de mais e mais gente se agregando ao Senhor. É como se ele quisesse relatar o crescimento da igreja através desses pequenos relatórios, breves relatórios. O que é interessante para qualquer observador, qualquer estudioso do livro de Atos, é que esses relatórios, como eu disse, acontecem em momentos estratégicos da história da igreja apostólica. Como se Lucas quisesse fazer uma ligação direta entre esses momentos, eventos, situações, medidas que foram tomadas e o crescimento da igreja. Nem sempre essa relação é direta, mas de alguma forma a proximidade do evento com o relatório nos leva a, no mínimo, perguntar se Lucas não pretendia fazer essa relação, embora nem sempre, como eu disse, ela aparece de maneira direta. Então, o meu objetivo é examinar esses 10 registros e ver de que maneira eles estão ligados no contexto a princípios, situações, decisões que levaram ao crescimento da igreja. E eu preciso fazer 2 observações aqui antes de continuar. A primeira delas é que nós estamos perfeitamente conscientes do caráter histórico do livro de Atos. O livro de Atos retrata um período específico da história da revelação. Ele registra a mudança da aliança do Antigo Testamento para a Nova. Como o Evangelho sai da nação judaica, da nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e ele se internacionaliza através da pregação a todos os povos. A presença dos apóstolos nessa transição, garantindo a transição, supervisionando a transição, e lançando as bases da igreja, como continuação de Israel, também nós sabemos, representa um momento histórico. O Tiago apresentou o meu livro, onde eu procuro defender que, de fato, não há mais apóstolos hoje. E porque nós não temos mais apóstolos hoje, como os 12 e Paulo, isso significa também que nós não temos muitas das coisas que aconteceram no livro de Atos e que estavam ligadas ao ministério apostólico, como nós veremos aqui. Então nós estamos bem conscientes do caráter histórico de Atos e que seria um erro
tomar tudo o que acontece no livro de Atos como se fosse um paradigma e um modelo para nós construirmos as nossas igrejas ou edificarmos as nossas igrejas no dia de hoje. Por outro lado, embora o livro de Atos seja um livro que registra um determinado ponto ou um momento da história da igreja, ele não deixa também de ser um livro teológico, porque Lucas, ao narrar a história da expansão da igreja, ele escolheu determinados eventos que foram marcantes para demonstrar o cumprimento daquilo que Jesus disse no início do livro de Atos, que a sua igreja, ou que os apóstolos deveriam dar testemunho dele a todas as nações, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com certeza houve muito mais acontecimentos na igreja apostólica do que o que Lucas relata aqui. Para começar, embora o título do livro seja Atos dos Apóstolos, a gente sabe que Lucas só conta a história de dois, que é Pedro na primeira parte, João aparece, Tiago como Mártir e Paulo na segunda. Então, e os outros? Lucas não quis contar a respeito dos outros, porque o foco dele era a expansão da igreja e, naturalmente, naqueles que lideraram essa expansão. Ou seja, o livro é história contada de uma perspectiva teológica. E se é uma história contada de perspectiva teológica, significa que há princípios no livro que devem servir para a igreja em toda a sua época, em toda a sua história. Então, se por um lado nós temos que cuidar para não tentar imitar tudo que os apóstolos fizeram, particularmente aquilo que estava relacionado com o caráter sobrenatural do ministério deles, revelação, sinais e prodígios e assim por diante. Por outro lado, nós entendemos que Lucas estava querendo mostrar de que maneira Deus fez com que a sua igreja crescesse e se expandisse conforme ele tinha dito. Por isso, nós podemos aprender com o livro de Atos e tirar princípios que são válidos para os nossos dias. Os relatórios aos quais eu me refiro são esses: 2:41, 2:47, 4:4, 4:32, 5:14, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20. Copiaram? Não? Bom, nós vamos um por um. Nós vamos um por um, vocês vão ter a oportunidade de registrar aí. Em todos esses relatórios, você primeiro vê uma preocupação de Lucas em dar, às vezes, número ou falar do crescimento. O que nos mostra que, embora números não digam tudo, eles dizem alguma coisa. Senão, Lucas não se preocuparia em fornecer essas informações. A segunda coisa é que esses relatórios mostram o crescimento numérico da igreja e revelam uma preocupação de Lucas com esse fato. Lucas, com certeza, não era adepto do movimento de esvaziamento bíblico de igrejas, mas do crescimento da igreja. E ele também procura registrar o estado da igreja a cada etapa dessa. Vamos ver então esses relatórios e os fatores que estão associados com ele. O primeiro está aí no capítulo 2, verso 41, quando Lucas escreve: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós sabemos o que aconteceu antes e que causou esse crescimento. Foi o sermão de Pedro, conforme está registrado no capítulo 2, a partir do verso 14, quando Pedro então explica o dia de Pentecostes. É um sermão em que Pedro está cheio do Espírito Santo, é um sermão focado na pessoa de Cristo, é um sermão onde Pedro explica como a morte e a ressurreição de Cristo são o cumprimento de palavras do Antigo Testamento. É um sermão onde Pedro dá a explicação do Pentecostes, dizendo que aquilo é a inauguração dos últimos dias, e onde Pedro confronta a multidão e com o fato de que eles haviam rejeitado o Senhor da glória e haviam matado aquele que era o dono da vida. A multidão então reage perguntando o que é que deveria fazer. Eles estão compungidos em seu coração diante da pregação da palavra de Deus, e Pedro então os orienta do verso 37 ao verso 40. Pedro diz que eles devem se arrepender
daquilo que foi feito, eles devem crer no Senhor Jesus e eles então ser batizados em nome de Jesus e eles receberiam o mesmo dom do Espírito Santo. E a promessa não era só para eles, mas para os filhos e quantos Deus haveria de chamá-los. E como resultado então, verso 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vamos ver no livro de Atos que vários desses relatórios estão conectados com a pregação da palavra como esse aqui. O que levou a igreja a 3.000 membros ali a crescer exponencialmente para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Há uma dúvida aqui se Lucas está registrando apenas os homens, era essa maneira de se contar naquela época. Provavelmente eram mais pessoas, incluídas as mulheres que estavam ali também. O livro de Atos associa esse crescimento à pregação da palavra de Deus. E aqui nós temos o nosso primeiro princípio. O crescimento correto, saudável, bíblico da igreja, ele é decorrente da pregação da palavra de Deus. Pregação que é bíblica, que ensina a palavra, que é cristocêntrica e que é feita no poder do Espírito Santo. Então, pregação desse tipo sempre vai ser usada por Deus para trazer pessoas a Ele. Às vezes mais, às vezes menos, pode passar um tempo em que haverá aparentemente nenhum resultado, mas a perseverança em ensinar a Bíblia, no poder do Espírito Santo, centralizada em Cristo Jesus, expondo as Escrituras, isso vai trazer resultado. Em 19:20, nós temos um outro relatório, e também em 12:24. Em ambos, em vez de dizer que a igreja crescia, Lucas diz, e crescia a palavra de Deus. Ou seja, crescia o número de pessoas que acreditavam na palavra de Deus, ou crescia o número de pessoas que, tendo acreditado na palavra de Deus, agora também ensinava a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que no livro de Atos, a palavra, a pregação da palavra, está ligada inseparavelmente ao crescimento da igreja, a ponto de Lucas confundir as duas coisas. Em vez de dizer, e crescia a igreja, ele dizia, e crescia a palavra de Deus. Tal essa ligação inseparável. Segundo relatório, é logo em seguida, no capítulo 2, verso 47, Lucas diz assim, a comunidade estava louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é um segundo relatório que vem logo após aquele primeiro, onde Lucas, tendo dito que 3.000 reagiram à palavra de Deus e se converteram, foram agregados à igreja, ele agora diz que esse crescimento ele era diário. E Deus estava acrescentando diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que vem imediatamente antes desse segundo relatório? No primeiro, está claro a conexão com a pregação de Pedro. Mas nesse segundo, qual a relação? Quando nós olhamos os versículos mais para trás, nós nos deparamos com aquele quadro famoso do registro de como viviam os primeiros cristãos. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. É óbvia a conexão. O que Lucas está querendo mostrar é que esse crescimento contínuo era decorrente da vida da comunidade. Aquela comunidade impressionante que nasceu ali naquela cidade, composta de judeus da cidade e de judeus que tinham vindo de outras partes do mundo para a festa de Pentecostes. E agora eles estavam vivendo em amor, os pontos aqui são em comunhão, em amor e compaixão social, em louvor e adoração, perseverando na palavra, e sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos no meio deles. Não é de admirar que essa igreja todo dia recebia gente nova. Uma comunidade desse tipo, ela não pode passar desapercebida. Essa é a conexão que Lucas está querendo mostrar aqui. Ou seja, que o crescimento saudável da igreja, ele está relacionado com a vida da comunidade, a vida da igreja. Se a igreja é aquilo que ela deve ser,
se ela cumpre o seu papel como comunidade que expressa o Evangelho, como nós ouvimos o nosso irmão Mark falar há pouco tempo, então diariamente o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que deveriam se salvar. Terceiro relatório está no capítulo 4, verso 4. Muita coisa acontece. E Lucas retoma o relatório agora no verso 4, dizendo: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Perceba mais uma vez a preocupação em registrar numericamente o crescimento. Também, em segundo lugar, que ele diz que esse número subiu para 5.000, o que gera uma dúvida nos intérpretes. Nós não sabemos dizer se foram 5.000 que se converteram aqui, ou se foram 2.000, somando com os 3.000, sobe para 5, se ele está dando o resultado geral da membresia da igreja. O mais provável é que seja essa última explicação, não é? O número, então, subiu para 5.000 daqueles 3.000 iniciais. Ele está dando números redondos. Lucas tem uma maneira de medir multidão, não é? A gente sabe que não é fácil medir multidão. É só ver as passeatas que tem na Paulista, a PM dá um número, PT dá outro número, PSDB dá outro número, não é? Mas Lucas tinha um jeito de medir a multidão, e ele então calculou, e a gente sabe que é um número arredondado, não é? Em torno de 5.000 pessoas. E note que ele diz que é o número de homens. Então, provavelmente, esse número era maior, considerando que as mulheres também estavam ali presentes. O que que Lucas liga esse terceiro relatório? O que é que vem antes? O que nós encontramos antes é aquele evento em que Pedro cura um aleijado, juntamente com João, na entrada do templo. Aquele homem entra saltitando de alegria lá no templo, se junta a uma pequena multidão. Pedro começa a pregar em nome de Jesus. A liderança fica revoltada com isso. Eles prendem Pedro, João e os demais e lançam na prisão. E eles então... Aliás, eles confrontam, a prisão vem mais adiante, eles confrontam os apóstolos dizendo que eles não deveriam pregar em nome do Senhor Jesus, mas eles então, Pedro então faz um sermão corajoso, dizendo, ou continuando ao que ele tinha dito antes, ou seja, que ele não poderia ficar calado diante da morte e da ressurreição de Jesus, e que eles, aqueles líderes que estavam querendo calar a boca, eram aqueles que haviam crucificado o Senhor Jesus. E essa postura, eles são presos, início do capítulo 4, né? Eles finalmente vão para a prisão, mas o pessoal que ouviu, creu, e esse número subiu a 5.000 pessoas. Então, parece que Lucas está ligando, é claro, tem a pregação de Pedro, não é, como instrumento disso, mas a atitude dos apóstolos de resistir ao enfrentamento dos líderes, de ficarem firmes diante da oposição, a disposição deles de morrer e de serem mártires por causa do Evangelho, isso não passou despercebido à multidão. E nós podemos ter aqui mais um elemento que Lucas está colocando, que explica o crescimento fenomenal da igreja lá em Jerusalém. Era a coragem e a disposição dos discípulos de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho, mesmo que isso pudesse custar-lhe a vida. De onde nós tiramos esse princípio para os dias de hoje. Nós sabemos que, com certeza, se nós, pastores e membros das nossas igrejas, estivéssemos tão comprometidos com o Evangelho, a ponto de estarmos dispostos a ir para a prisão, ou para a morte, se fosse o caso, graças a Deus não é no Brasil, mas se a nossa disposição fosse essa, nossa vida, nosso testemunho, nosso evangelismo, nossas pregações, nossas comunidades fariam uma diferença, ou marcariam o mundo. Mas o mundo olha para nós e nos vê satisfeitos, nos vê tranquilos, sem nenhuma disposição a enfrentar a hostilidade. Eu digo isso pelos alunos, às vezes, nas escolas, os nossos alunos na universidade, ou no ambiente de trabalho, enfim, qualquer outra situação onde as pessoas não têm a coragem e a disposição de assumir a posição por Cristo Jesus. Então, a disposição com o martírio, para o martírio, ela está associada com o crescimento da igreja em Jerusalém. Em quarto lugar, nós encontramos aqui outro relatório no capítulo 4, mesmo capítulo 4, verso 31, verso 32. Quando Lucas diz, da multidão dos que creram, eram 1
e o coração. Ele agora parou de numerar, não é? Agora é só multidão, daqui para frente é só multidão. Então, a multidão dos que creram. O que é que vem antes? Nós terminamos a última parte com Pedro e os demais presos. A igreja começou a orar por eles. A igreja começou a interceder por eles. Deus manda um anjo que liberta Pedro da prisão. Pedro vai para uma casa onde está tendo uma reunião de oração. Lá estão todos orando por eles, orando pela libertação de Pedro. E então, quando Pedro lhes é devolvido, eles se reúnem e eles intercedem, eles oram diante de Deus. A oração deles está aí, do verso 23 até o verso 31. A igreja começa a pedir a Deus, orar a Deus. Primeiro, uma espécie de oração imprecatória contra os líderes que estavam perseguindo a igreja, no verso 29. Senhor, olha para as ameaças que esses homens estão fazendo. Em segundo, eles pedem que Deus lhes conceda intrepidez para pregar a palavra e pede também que eles façam, que Deus realize sinais e prodígios. E a resposta de Deus veio no verso 31, depois que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, e da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Vocês percebem a ligação que Lucas está fazendo aqui com essa multidão que creu e o impacto do testemunho dos apóstolos seguido por aquela oração fervorosa, orando contra os inimigos de Deus, o inimigo do povo de Deus, e orando que eles fossem capazes de resistir e perseverar. Eles não pediram aqui libertação, eles não pediram folga, eles não pediram, assim, alívio. O que eles pediram foi: Senhor, nós queremos ousadia, autoridade para pregar a Tua palavra. Então, esse tipo de oração, esse tipo de consagração, de súplica a Deus, está relacionado com a multidão que se segue, com a multidão que vem acreditar na palavra dos apóstolos. Então, você vai querer também anotar mais esse quarto princípio aí, que é o da oração incessante e fervorosa diante de Deus, para que Ele dê à sua igreja autoridade, coragem e disposição para anunciar a palavra de Deus. Em quinto lugar, vem capítulo 5, verso 14. É o quinto relatório. Lucas diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Note que dessa vez aqui, Lucas acrescenta o mais e mais, não é? Porque já virou exponencial, não é mais matemática, a progressão já é geométrica. E agora ele também inclui as mulheres, é o primeiro relatório dele em que ele fala que esse número incluía também as mulheres. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. O que aconteceu antes desse relatório e que parece que está ligado com isso e que causou isso aqui? É a história bem conhecida de Ananias e Safira, que nós conhecemos muito bem. Aquela comunidade era uma comunidade de amor, era uma comunidade onde as pessoas se sacrificavam e se ajudavam mutuamente. E então havia casos em que voluntariamente pessoas vendiam propriedades e levavam o resultado para os apóstolos, para que eles distribuíssem entre todos os necessitados. E aí esse homem Ananias, com sua mulher Safira, eles tiveram uma ideia. Eles venderam uma propriedade, não era obrigado a fazer isso, fizeram voluntariamente, guardaram uma parte do lucro e levaram outra parte e disseram, e Ananias foi primeiro e disse a Pedro: está aqui o que eu apurei com a venda da minha propriedade. E o Espírito Santo revelou a Pedro de que Ananias estava mentindo. E Pedro então repreende Ananias pela mentira, dizendo: porque é que o diabo encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E em seguida, ouvindo essas palavras, Ananias cai ali morto. Pedro, naturalmente, seria o tipo de pastor que ninguém convidaria para pastorear a sua igreja. A igreja do pastor Pedro, eu vou não, eu sei o que é que acontece com o mentiroso lá, né? Vou nada na igreja de Pedro. Não. Você vê que Pedro não estava preocupado, né, em crescer a qualquer custo. Nós estamos. Se Ananias chegasse para a nossa igreja, ele diz: oh, irmão Ananias, que oferta maravilhosa, graças, Deus tocou o seu coração. O irmão já é diácono, não é não?
Então, meu irmão, vamos resolver isso agora, né? Pedro não estava interessado nesse tipo de crescimento, né? Ele não estava interessado em crescer a qualquer preço, de qualquer maneira. E quando a mulher chega depois, então ela recebe o mesmo tratamento. Safira também é disciplinada pela mão de Deus através de Pedro. E diz no verso 11 que com essa disciplina sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. E verso 14, e crescia ainda mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Vocês já perceberam a conexão? Disciplinar os membros de sua igreja pode fazer com que o rol de membros diminua por um tempo, mas vai crescer depois. Vai crescer. Ou seja, o fator que está ligado aqui ao crescimento da igreja é a manutenção da pureza da igreja. É a manutenção da vida de santidade dos membros da igreja. Porque há pastores que, no afã de ver a igreja crescer e não perder membros, vai deixando a coisa correr solta. Ele sabe de membros da igreja que estão em pecado. Ele sabe de famílias da igreja que estão em pecado. Sabe de líderes da igreja que estão em pecado. Mas para não perder membros, e de repente quem está em pecado é exatamente aquele cara que tem o maior dízimo, ele vai ficando quieto. Não é? Vai ficando quieto. É exatamente o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Veja como, depois da disciplina de Ananias e Safira, veio temor sobre toda a igreja. E a igreja disse, e os homens disseram, e as mulheres, aqui realmente é o lugar onde Deus está. Deus está aqui. Aqui o negócio é sério. Aqui o evangelho é levado a sério. A vida de santidade é levada a sério. E é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero adorar a Deus. Em sexto lugar, nós vamos agora para capítulo 6, no verso 7, onde Lucas nos dá outro relato. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Note que aqui ele já não diz mais crescia a multidão, ele diz crescia a palavra de Deus, porque as duas coisas estão ligadas. E lá em Jerusalém, que era exatamente o local mais improvável, se multiplicava, nem mais crescia, né? Se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que é que veio antes disso? O que é que Lucas parece ligar a esse crescimento prodigioso, agora alcançando inclusive a própria liderança que antes havia matado o Senhor Jesus? E é aquele bem conhecido evento da escolha dos diáconos, não é isso? Havia um problema interno que começou a afetar o crescimento da igreja, que era a murmuração. Não tem nada que mais que entristeça o Espírito Santo do que a murmuração. E não há nada que tenha mais potencial para dividir a igreja do que murmuração. E o crescimento da igreja estava ameaçado por uma murmuração que aconteceu, exatamente por conta da distribuição que era feita às viúvas. Quem estava fazendo essa distribuição eram os apóstolos. A igreja estava crescendo. As pessoas vendiam as propriedades, traziam dinheiro para os apóstolos. Os apóstolos administravam. Provavelmente, dado o crescimento da igreja, o número limitado de apóstolos, algumas viúvas foram sendo esquecidas, particularmente aquelas que eram da dispersão. Eram viúvas que tinham vindo a Jerusalém em caravana, em peregrinação para o dia de Pentecostes, e que se converteram ali com o sermão de Pedro, e ficaram ali em Jerusalém, e estavam vivendo da caridade da igreja. Elas recebiam também a ajuda da mesma forma que as viúvas que haviam se convertido e que moravam em Jerusalém. Mas alguma coisa aconteceu que elas se sentiram preteridas. E aí começou, né? Você recebeu quanto, hein, Maria? Eu recebi tanto. Olha, fulana me disse que recebeu mais esse mês, né? Você é daqui? Não, eu vim lá de Éfeso. Puxa, eu também. Mas a outra recebeu do mesmo jeito, né? E ela é daqui. Será que está vendo, será acepção de pessoa? Você acha que está vendo acepção de pessoa? Porque eu não sou daqui, Pedro talvez, Pedro é daqui, né? Então, não sei, né? Aí, entende como funciona? Aí vai, né? Vai acontecendo, vai murmurando, e quando os apóstolos viram, estavam com um baita problema na igreja. É a primeira murmuração
dentro daí. A primeira grande ameaça à igreja crescente foi exatamente essa questão. E a reação dos apóstolos foi muito correta. Primeiro, eles focaram na prioridade. Eles disseram, nós não podemos nos dedicar a resolver esse tipo de coisa. A igreja já está grande demais, nós não temos como rever isso. Nós vamos acabar fazendo aquilo para o que nós não fomos chamados. Então eu fui chamado para quê? Para orar e pregar a palavra de Deus. Então é isso que nós vamos fazer. E nós vamos escolher irmãos que vão tomar conta desse assunto. Então os apóstolos tomaram uma decisão sábia. Criou-se o grupo de diáconos, a eles foi encarregada a resolução desse problema, e os apóstolos focaram naquilo para o que foram chamados. E aí, resultado, verso 7, crescia a palavra de Deus. Percebam como medidas estratégicas corretas, elas são usadas por Deus para fazer a igreja crescer, ou pelo menos para impedir que ela pare de crescer, para resolver, para desarmar a bomba, que se explode acaba com a igreja toda. A sabedoria que Deus deu aos apóstolos para isso. É como se Lucas dissesse que aquela decisão dos apóstolos foi uma decisão sábia, estratégica, muito bem colocada. Ela fez com que o crescimento da igreja continuasse sem nenhum impedimento, o que certamente haveria de acontecer se aquela murmuração continuasse e aquelas pessoas se sentissem insatisfeitas. Então, esse foco na prioridade da liderança e a organização e decisões estratégicas sábias, elas são usadas por Deus para fazer a igreja crescer, ou pelo menos para que elas não parem de crescer. No capítulo 9, verso 31, nós encontramos o sétimo relatório. Sétimo relatório, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, mais um relatório. E dessa feita, já não é mais Jerusalém, mas Lucas está falando da igreja além de Jerusalém, na Galileia e na Samaria. Todas aquelas igrejas plantadas a partir de Jerusalém, cumprindo o cronograma que Jesus deu lá em Atos 1, capítulo 8, e agora também Lucas dá um relatório geral sobre elas, e que elas, à semelhança do que estava acontecendo em Jerusalém, elas também estavam crescendo em número. O que é que vem antes? O que é que está ligado com esse relatório de Lucas? Vocês conhecem a história. Capítulo 8 começa com a perseguição de Saulo. Esse fariseu zeloso que tomou como projeto para a sua vida, seu chamado, era acabar com os cristãos. E ele então vai, diz aí no capítulo 8, verso 1 e 2, que é quando é introduzida a perseguição, não é o começo dele, e no capítulo 9, verso 1, então, Lucas retoma a história, o espaço ali, ele faz um parênteses para narrar a estadia de Filipe, Pedro e João em Samaria. E então nós lemos aqui no capítulo 9 de como Saulo, ele entrava e assolava as igrejas. Eu sei que a gente fala bem, a gente às vezes olha para as perseguições como sendo... Tem gente até que ora para que venha perseguição para que a igreja cresça. Porque a gente lê os relatos da história da igreja e vê que os cristãos perseguidos, eles acabavam crescendo muito. A gente fica influenciado por literatura desse tipo. O que nem sempre aparece na literatura desse tipo é que muitos cristãos voltaram atrás, sim, debaixo da perseguição. E que eles negaram o nome de Jesus, ou para não morrer, ou para não ver a mulher morrer, ou para não ver os filhos morrer. E que se a perseguição ela dura muito tempo num determinado lugar, ela extingue a igreja lá, como foi feito na Coreia do Norte, como durante um tempo foi feito na China, e em outros lugares no mundo. A perseguição consistente, ela acaba expulsando o testemunho cristão. Igrejas são fechadas, famílias são expulsas, líderes são mortos e perseguidos. Se a perseguição ela é continuada, proposital, intencional e feroz, ela acaba produzindo isso. Então eu não acho que nós devíamos orar por uma perseguição no Brasil para poder avivar a igreja. Eu oro que Deus nos livre disso. E que Ele nos dê liberdade, como Ele está dando, para continuarmos a pregar a palavra de Deus, porque viver debaixo de um estado perseguidor, fatal para o cristianismo, deve ser muito ruim, muito ruim. E Saulo era quem representava essa perseguição naquele dia. Diz aqui que ele assolava a igreja. Assolava a igreja. Mas o que é que aconteceu? O Senhor soberano dos céus e da terra apareceu a ele no caminho de Damasco. E Saulo, o perseguidor, vira Paulo, o apóstolo. Ele é convertido pela graça de Deus. E ele começa a pregar o evangelho.
E aí, como resultado disso, ele prega o evangelho ali em Damasco, depois ele vai para Jerusalém e finalmente ele vai para Tarso. E Lucas termina dizendo: e a igreja, na verdade, tinha paz. Por que tinha paz? Porque o grande perseguidor foi convertido. E porque a igreja tinha paz, ela agora caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito e crescia em número. Eu sei que a igreja, pela graça de Deus, cresce durante perseguição. Em alguns lugares isso tem acontecido historicamente, mas é melhor ainda quando ela tem paz, conforto do Espírito Santo, e ela pode se espalhar e alcançar todos os lugares da terra. Aqui é o fator que eu queria mostrar e que não foge das nossas mãos, mas é um fator que Lucas associa. Esse relato de que a igreja tinha paz e crescia em número vem logo depois da conversão de Saulo de Tarso, aquele que promovia a perseguição, o que nos leva a entender que um dos fatores de crescimento da igreja é quando Deus dá as condições circunstanciais para que a igreja se espalhe, como por exemplo, liberdade de expressão, gente, tão preciosa que nós temos no nosso país, nesses lugares onde o evangelho vem crescendo e se multiplicando. Deus prepara um ambiente, Deus cria condições políticas para que a igreja possa crescer. Não estou dizendo que ela não cresce em lugares perseguidos, mas é muito mais quando ela pode fazer isso, quando ela tem liberdade, tem condições. Ela pode construir escolas, ela pode construir hospitais, ela pode construir centros de adoração, igrejas, ela pode mandar missionários e assim por diante. Então, é uma das coisas que faz a igreja crescer, a providência de Deus, abrindo portas, mudando situações, mudando regimes, punindo os inimigos de Deus, ou convertendo eles. Oitavo relatório, que é o contrário agora, 12:24. Desse relatório aqui, a gente vê Deus convertendo o perseguidor. Nesse outro, a gente vê a mão de Deus pesando em cima do perseguidor. Capítulo 12, verso 24, tem esse relatório. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que é o entretanto aqui, Lucas se refere aqui, e ao qual ele liga esse relatório? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava à luz do que aconteceu antes. O que é que aconteceu antes? Juízo de Deus sobre Herodes. O capítulo 12 começa dizendo que o rei Herodes mandou prender os apóstolos. Ele matou Tiago ao fio da espada. Prendeu Pedro com o mesmo propósito. A igreja começou a orar. E eu acredito que a igreja orava pela libertação de Pedro e orava como nos salmos imprecatórios. Senhor, esses homens são inimigos teus. Faz justiça, Senhor. Que venha sobre eles a justiça do Senhor. Se eles não querem se arrepender, que eles experimentem a ira do Senhor. Salmos imprecatórios, está lá. Eles eram todos judeus, né? Estavam orando, pedindo pela libertação de Pedro e orando. E o resultado foi que Deus mandou um anjo libertar Pedro e mandou o verme comer Herodes. Capítulo 12, de 20 a 23. Havia uma divergência, uma polêmica lá no reino de Herodes. Ele estava em Jerusalém para resolver entre os habitantes de Tiro e Sidom. E ele se senta lá numa audiência, vestido com traje real, resplandecente, coroa na cabeça. Começa a falar como se fosse Deus, e o povo diz: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor, verso 23, o feriu porque ele não deu glória a Deus. Já tinha provocado a Deus, perseguindo a igreja e matando um dos apóstolos, e agora a paciência de Deus acabou. E ele manda um anjo, e o anjo fere Herodes em público. Entretanto, ou seja, enquanto se por um lado a ira de Deus caiu sobre os seus inimigos, por outro, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Mais uma vez você vê a providência de Deus aqui, não somente convertendo perseguidores, mas às vezes derrubando os inimigos da igreja, derrubando aqueles que se opõem, dando a eles a justa retribuição pela sua perseguição, como ele tem feito através da história. Isso também, nós acreditamos, é um fator de crescimento. Estamos chegando no fim. Nono relatório, capítulo 16, verso 5. Isso aqui vocês vão gostar.
Diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. É o 9º relatório aqui. É muito parecido com os outros, né? Ele dá um estado geral da igreja e fala do crescimento numérico da igreja. O que é que vem antes? Aqui nós vamos voltar lá para o capítulo 15, no contexto maior. No capítulo 15 nós lemos que começou uma discussão na igreja. Foi a segunda ameaça interna à igreja de Jerusalém. A primeira foi o caso das viúvas. O segundo era a primeira foi uma questão prática, a segunda foi uma questão teológica. A questão era como é que nós vamos aceitar os gentios na igreja? Em que base nós vamos aceitar os gentios na igreja? A igreja de Jerusalém era basicamente toda judaica, não é? Mas agora os gentios estavam se convertendo à medida que o evangelho se espalhava para além de Jerusalém. Mas aí veio a questão, porque os crentes judeus, eles continuaram nos distintivos da religião judaica, que eram distintivos culturais. Eles continuavam circuncidando os filhos, observando as leis dietárias e o calendário judaico, que eram os 3 distintivos do judaísmo naquela época. E agora estava vindo gentio que não sabe o que é isso, não guarda o que é isso, como é que é? Como é que nós vamos receber? Então tinha um grupo que dizia, não, a gente tem que circuncidar esses caras. Tem que se circuncidar tem que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Não pode comer porco, não pode comer galinha cabidela, não pode nada dessas coisas gostosas. Tem que deixar tudo de fora, né, para poder entrar na igreja. É condição para a membresia. Sabe aquela lista que o Mark falou aqui que tem na igreja dele? Pois, na igreja de Jerusalém tinha assim, não pode comer porco, assina embaixo aqui. Né? Então, era isso que eles queriam fazer com os gentios. Era isso que eles queriam fazer com os gentios. E Paulo se opôs, juntamente com Barnabé, dizendo, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles não são judeus. Isso é para os judeus. Os gentios, eles não estão debaixo da lei de Moisés, nesse sentido. E aí começou um grande debate, a briga foi feia e eles resolveram levar o assunto. Começou em Antioquia e eles resolveram levar o assunto para Jerusalém. Lá em Jerusalém eles se reúnem, os apóstolos e os presbíteros, para examinar a questão. E diz aqui o capítulo 15, verso 11, que houve um grande debate, aliás, é o verso 7. Houve um grande debate. Gente, isso aqui tinha potencial para rachar a igreja. Tinha potencial, era uma grande divisão doutrinária que haveria de acontecer. Fala um, fala outro, Paulo dá testemunho, finalmente Tiago fala, e eles, pela ajuda do Espírito Santo, chegam num consenso, sobre o qual existe algum debate. Mas eu entendo que o consenso foi esse. Eles disseram, nós não temos que circuncidar os gentios, nós não temos que submetê-los a nada da lei de Moisés. Não vamos impor a eles um fardo que nem nossos pais conseguiram levar. Entretanto, num ambiente de comunhão, onde há gentios e judeus, por amor aos judeus, os gentios vão evitar carne sacrificada ao ídolo e carne com sangue. E, naturalmente, sempre evitar a prostituição, que de todos os pecados dos gentios era o que mais ofendia os judeus. Então, eles chegaram nessa condição, em termos onde houvesse onde houvesse essa igreja mista de judeus e gentios, então os gentios, por amor aos judeus, Paulo vai repetir isso no capítulo 14 de Romanos, está lá em 1 Coríntios de 8 a 9, então onde houvesse essa situação por amor, então os gentios abririam mão de algumas coisas para poder ter comunhão com os seus irmãos judeus. Resolvido, assinaram embaixo, saíram distribuindo essa decisão por todas as igrejas. E o texto nos diz, no capítulo 15, no verso 30, que Paulo e Barnabé, daí eles foram para Antioquia, e lá eles deram as decisões, e aí de lá eles saíram para mais uma viagem missionária, e diz o verso 36, olha, presta atenção. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, vamos agora visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aquelas igrejas que tinham sido fundadas por Paulo. Aí Paulo tomou uma providência, tomou Timóteo, era um jovem filho de uma mulher judia, mas cujo pai era grego, e circuncidou Timóteo por conta dos judeus que haveriam naquela região. Ou seja, Paulo está seguindo o espírito da decisão de Jerusalém, que buscava não ofender em coisas que eram consideradas secundárias. Com Timóteo circuncidado e as cartas debaixo da mão, diz aqui que Paulo passa, verso 4 agora do capítulo 16, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, e as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé,
e dia a dia aumentavam em número. O que é que trouxe paz para a igreja e que permitiu que elas crescessem? É que os irmãos resolveram os seus problemas internos, resolveram parar de brigar por aquilo que não é essencial ao Evangelho, tomaram uma decisão que conciliava aquilo que não era essencial. Em vez de ficarem brigando e lutando, o que causaria uma grande ruptura na igreja, eles chegaram a um acordo. E à medida que essa decisão ia sendo espalhada, as igrejas se acalmavam. E porque elas se acalmavam, elas podiam crescer em número. Você sabe por que a gente não cresce, né? Muito. Exatamente porque a gente gasta boa parte do nosso tempo brigando uns com os outros. E via de regra por questões que não são essenciais. A nossa energia, o nosso tempo no Facebook, o nosso tempo no WhatsApp, não é isso? Mídia social, publicações, leitura, às vezes eventos, nós fazemos para ficar enfatizando coisas ou aspectos ou distintivos que não são essenciais ao Evangelho de Cristo Jesus. E o mundo está do lado de fora observando como a gente fica brigando, como nós conseguimos ser fratricidas e destruir com a reputação dos nossos irmãos em questões que são absolutamente secundárias. É claro que uma igreja que é dividida dessa forma, ela nunca vai crescer. Não vai. O crescimento da igreja aqui está associado a essa decisão que pacificou a igreja. E aí ela podia continuar em paz e crescer. Vamos para o último. Está no capítulo 19, verso 20. Aqui é o que Lucas registra depois da estadia de Paulo em Éfeso. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que é que veio antes? Paulo em Éfeso. Ali ele encontra discípulos de João Batista. Ora por eles, o Espírito Santo vem sobre eles, começa um grande avivamento espiritual, em que há um confronto dos poderes malignos, com expulsão de demônios, conversão de feiticeiros, queima de livros. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, às vezes por medo dos abusos e exageros que são feitos em determinados quartéis evangélicos, a gente recua no outro lado para uma situação em que a gente não acredita que Deus pode fazer determinadas coisas. Eu já disse a vocês que é minha convicção que por conta de não termos mais apóstolos em nossos dias, nós também não temos muitas das coisas associadas com os apóstolos. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu não creia que Deus possa abrir os olhos de um cego em resposta a uma oração. Ele abre sim, ele pode levantar um aleijado em resposta a uma oração. Eu não saio catando o demônio aí não, mas se aparecer alguém endemoniado, eu vou ter que fazer o que a Bíblia diz em nome de Jesus. Parece que o pessoal da igreja histórica, por conta de abusos cometidos, a gente vai para o outro lado. Mesmo sem a presença dos apóstolos, é evidente que a igreja, como foi dito aqui, ela é uma comunidade sobrenatural, onde Deus age, onde Deus atua, onde Ele responde às orações, onde nós podemos orar pelos nossos doentes, onde nós podemos orar por pessoas oprimidas, onde nós pedimos a Deus que faça aquilo que nos parece impossível. E isso está associado aqui ao crescimento da igreja, na verdade, em todo o livro. Eu penso que o que acontece quando a gente passa a depender de métodos, quando a gente passa a depender de ideias brilhantes e de modelos que deram certo em outro lugar? A gente esquece isso aqui, essa liberdade do Espírito de Deus, esse poder que Ele tem de agir em resposta à oração e transformar situações e fazer aquilo que parecia impossível. Eu estou chegando ao final. O que a gente pode aprender de tudo isso? Sem dúvida, em primeiro lugar, Deus está no controle de todas as circunstâncias. É Ele quem conduz a sua igreja no mundo. É Ele que traz o crescimento. O livro de Atos é muito claro a respeito disso. É Ele que governa os fatos e os acontecimentos para o bem do seu povo e encaminha o seu povo para aquele fim que Ele já determinou antes da fundação do mundo. Ao mesmo tempo, Deus faz isso através de meios secundários, de causas secundárias, onde Ele emprega a nossa agência para fazer aquilo que Ele deseja. Então, em primeiro lugar, Ele vai fazer a sua igreja crescer, mas Ele vai fazer isso através da pregação da palavra feita com fidelidade. Ele vai fazer isso através das orações fervorosas e insistentes do seu povo. Ele vai fazer isso através de igrejas
que tem uma vida espiritual saudável, como aquela que nós encontramos no relato de Atos 2. Ele vai fazer isso através da nossa disposição de renunciar a tudo, inclusive a própria vida, por amor ao testemunho dele quando a situação requerer. Ele vai fazer isso através do exercício da disciplina, quando nós então lutamos para manter a igreja pura e pastoreamos as pessoas com amor, é verdade, mas com firmeza também. Ele vai fazer isso com ministros que foquem na prioridade, foram chamados para pregar a palavra de Deus, pastorear o rebanho e orar por ele. Ele vai fazer isso quando nós tomamos decisões de manter a unidade da igreja, manter a paz no amor e no respeito mútuos. A expansão missionária é resultado disso aí. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. E que Deus nos conceda isso. Que a palavra dele seja o nosso guia para um crescimento saudável da nossa igreja. Oremos. Vamos orar, irmãos. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Eu sei que nós não temos apóstolos como hoje, como ontem, mas nós continuamos a ter homens e mulheres que desejam te servir de todo o coração. E tu és o mesmo Deus. Nós pedimos, nosso Pai, que pelo teu Espírito Santo, tu faças com que a igreja cresça de maneira saudável. Encoraja aqueles que estão servindo em situações difíceis. Obrigado pela liberdade em nosso país e em outros países de anunciar o Evangelho. Oramos por aqueles irmãos perseguidos, massacrados, dizimados em outras partes do mundo. Tenha misericórdia e compaixão, alivia o seu sofrimento e estende tua mão contra os teus inimigos, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E ele também procura registrar o estado da igreja a cada etapa dessa. Vamos ver então esses relatórios e os fatores que estão associados com ele. O primeiro está aí no capítulo 2, verso 41, quando Lucas escreve: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós sabemos o que aconteceu antes e que causou esse crescimento. Foi o sermão de Pedro, conforme está registrado no capítulo 2, a partir do verso 14, quando Pedro então explica o dia de Pentecostes. É um sermão em que Pedro está cheio do Espírito Santo, é um sermão focado na pessoa de Cristo, é um sermão onde Pedro explica como a morte e a ressurreição de Cristo são cumprimento de palavras do Antigo Testamento. É um sermão onde Pedro dá a explicação do Pentecostes, dizendo que aquilo é a inauguração dos últimos dias, e onde Pedro confronta a multidão e com o fato de que eles haviam rejeitado o Senhor da glória e haviam matado aquele que era o dono da vida. A multidão então reage perguntando o que é que deveria fazer. Eles estão compungidos em seu coração diante da pregação da palavra de Deus, e Pedro então os orienta do verso 37 ao verso 40. Pedro diz que eles devem se arrepender daquilo que foi feito, eles devem crer no Senhor Jesus, e eles então ser batizados em nome de Jesus, e eles receberiam o mesmo dom do Espírito Santo. E a promessa não era só para eles, mas para os filhos e quantos Deus haveria de chamá-los. E como resultado então, verso 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os relatórios, eles são breves, e eles refletem a preocupação de Lucas em documentar, em momentos estratégicos da história da igreja, o estado em que ela se encontrava. Ele está preocupado em dar números. Nos primeiros relatórios ele fala de 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Depois de uma certa altura parece que ele para de contar e começa a falar de multidão, começa a falar de mais e mais gente se agregando ao Senhor. É como se ele quisesse relatar o crescimento da igreja através desses pequenos relatórios, breves relatórios. O que é interessante para qualquer observador, qualquer estudioso do livro de Atos, é que esses relatórios, como eu disse, acontecem em momentos estratégicos da história da igreja apostólica. Como se Lucas quisesse fazer uma ligação direta entre esses momentos, eventos, situações, medidas que foram tomadas e o crescimento da igreja. Nem sempre essa relação é direta,
mas de alguma forma a proximidade do evento com o relatório nos leva a, no mínimo, perguntar se Lucas não pretendia fazer essa relação, embora nem sempre, como eu disse, ela aparece de maneira direta. Então, meu objetivo é examinar esses 10 registros e ver de que maneira eles estão ligados no contexto a princípios, situações, decisões que levaram ao crescimento da igreja. E eu preciso fazer 2 observações aqui antes de continuar. A primeira delas é que nós estamos perfeitamente conscientes do caráter histórico do livro de Atos. O livro de Atos retrata um período específico da história da revelação. Ele registra a mudança da aliança do Antigo Testamento para a Nova. Como o Evangelho sai da nação judaica, da nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e ele se internacionaliza através da pregação a todos os povos. A presença dos apóstolos nessa transição, garantindo a transição, supervisionando a transição e lançando as bases da igreja, como continuação de Israel, também nós sabemos, representa um momento histórico. O Tiago apresentou o meu livro, onde eu procuro defender que, de fato, não há mais apóstolos hoje. E porque nós não temos mais apóstolos hoje, como os 12 e Paulo, isso significa também que nós não temos muitas das coisas que aconteceram no livro de Atos e que estavam ligadas ao ministério apostólico, como nós veremos aqui. Então, nós estamos bem conscientes do caráter histórico de Atos e que seria um erro tomar tudo o que acontece no livro de Atos como se fosse um paradigma e um modelo para nós construirmos as nossas igrejas ou edificarmos as nossas igrejas no dia de hoje. Por outro lado, embora o livro de Atos seja um livro que registra um determinado ponto, um momento da história da igreja, ele não deixa também de ser um livro teológico, porque Lucas, ao narrar a história da expansão da igreja, ele escolheu determinados eventos que foram marcantes para demonstrar o cumprimento daquilo que Jesus disse no início do livro de Atos, que a sua igreja, ou que os apóstolos deveriam dar testemunho dele a todas as nações, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com certeza há muito mais, houve muito mais acontecimentos na igreja apostólica do que o que Lucas relata aqui. Para começar, embora o título do livro seja Atos dos Apóstolos, a gente sabe que Lucas só conta a história de 2, que é Pedro na primeira parte, João aparece, Tiago como mártir e Paulo na segunda. Então, e os outros? Lucas não quis contar a respeito dos outros, porque o foco dele era a expansão da igreja e, naturalmente, naqueles que lideraram essa expansão. Ou seja, o livro é história contada de uma perspectiva teológica. E se é uma história contada de perspectiva teológica, significa que há princípios no livro que devem servir para a igreja em toda a sua época, em toda a sua história. Então, se por um lado nós temos que cuidar para não tentar imitar tudo que os apóstolos fizeram, particularmente aquilo que estava relacionado com o caráter sobrenatural do ministério deles, revelação, sinais e prodígios e assim por diante. Por outro lado, nós entendemos que Lucas estava querendo mostrar de que maneira Deus fez com que a sua igreja crescesse e se expandisse conforme ele tinha dito. Por isso, nós podemos aprender com o livro de Atos e tirar princípios que são válidos para os nossos dias. Os relatórios aos quais eu me refiro são esses: 2:41, 2:47, 4:4, 4:32, 5:14, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20. Copiaram? Não? Bom, nós vamos um por um. Nós vamos um por um, vocês vão ter a oportunidade de registrar aí. Em todos esses relatórios, você primeiro vê uma preocupação de Lucas em dar, às vezes, número ou falar do crescimento. O que nos mostra que, embora números não digam tudo, eles dizem alguma coisa. Senão, Lucas não se preocuparia em fornecer essas informações. A segunda coisa é que esses relatórios mostram o crescimento numérico da igreja e revelam uma preocupação de Lucas com esse fato
Lucas com certeza não era adepto do movimento de esvaziamento bíblico de igrejas, mas do crescimento da igreja. Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite. Não entendi. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. E por gentileza, deixe aberta a sua Bíblia aí. Nós iremos ver diversas passagens no livro de Atos. O meu objetivo essa noite é falar a respeito do crescimento da igreja, conforme relatado no livro de Atos. E tentar mostrar o que é que contribuiu para a expansão daquela igreja, de acordo com o relato que Lucas nos dá. Jerusalém era a cidade mais improvável para o crescimento do cristianismo primitivo, inicial. Entretanto, foi dali que se irradiou para o restante do mundo. Jerusalém era o centro do judaísmo, a liderança judaica havia acabado de rejeitar a Jesus e entregá-lo para ser crucificado. A própria população de Jerusalém havia gritado, crucifica-o. Contudo, de lá, daquele ambiente hostil, saiu o movimento que tomou o mundo. Alguns poucos séculos depois, o Império Romano teria que se dobrar diante da força do cristianismo e reconhecê-lo, para o bem ou para o mal, como sendo a religião principal do Império. O livro de Atos, onde nós iremos basear as nossas observações, faz um registro de pelo menos 3 ou 10 relatórios pequenos sobre o crescimento da igreja. E esses